Boa noite, estamos aqui para mais um estudo da obra de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar sobre exame do sofrimento e Dilma, nossa parceira, amiga, colega, é, que participa desse movimento da ABRAP já há algum tempo. Hoje ela vai falar sobre esse tema, ok? Junto com Joana, né? Dilma, com você. Juntinho com ela. Juntinho. Boa noite, gente. Obrigada, né? Gratidão. Quem ganha quando é convidado para essa aula, quem mais ganha somos nós, né? Os que Verdade, a gente precisa estudar, é estudar a verdade. Joana para compreendê-la e transmitir isso. Então, nossa querida Joana, ali no livro que a gente vem estudando, né? O Autodescobrimento, um caminho de Uma busca interior. uma busca interior, esqueci a segunda frase. E, e ela vai falar, convidar-nos nessa lição para a gente aprender a examinar. Ela fala um pouco do que é esse sofrimento, de onde vem e como fazer, como examinarmos, né, as razões ou de onde vem esse sofrimento. Então, para mim, é como a gente que vem estudando, a Joana, ela vai fazendo uma volta, né? Então, essa lição de hoje nós já estudamos em outros formatos, e agora ela traz um outro olhar, assim. Então, eu senti um aprofundamento. Então, ela diz que, assim, ela começa ali dizendo que a sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser. Então, conforme a nossa evolução, é como a gente sente a dor, né? Então, não adianta dizer para a pessoa, quando ela vem falar para a gente que tamanho da dor dela, e a gente vai. Então, é uma coisa comum quando alguém fala da sua dor em vez de acolher essa dor, de ouvir atentamente, falar também da nossa dor. Ah, mas eu vivi tal coisa, assim, você não imagina o que aconteceu comigo. Porque a dor e a forma de sentir é dela, não é nossa. É um desrespeito que fazemos com a pessoa quando nós jogamos o nosso olhar, nossa dor, sobre ela. Né? E a gente não acolhe. Então, a sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser, do seu nível de consciência. À medida que progride, então, na medida que progredimos, que saímos do mecanismo dos fenômenos e adquirimos responsabilidade como decorrência da conscientização da nossa realidade, então nos tornamos mais perceptivos ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. Então, ao mesmo tempo, né, a gente vai se tornando mais sensível, tomando consciência, saindo daquela meio que do automatismo da vida, né? Do mais primitivo ali, do mecanismo, dos fenômenos que vão acontecendo. E eu vou tomando pé da situação. Opa, peraí, isso deve ter uma causa. Se não está bem aqui, então está mais atrás, né? E aí eu vou me tornando também, ao mesmo tempo, mais resistente. Então, diríamos menos sensível. E ela nos diz que os desgastes biológicos decorrentes, né, desse processo, naturais no processo da vida, exigem ela usa uma palavra consumpção, mas há um consumo dessa energia que não o atormentam, né? Quando ocorrem nas faixas primárias das sensações. Passando a afligi-lo, então é um caminho que a gente passa, né? Lá a gente está mais bruto. Depois a gente já sente as aflições, né? Apesar da grande resignação de que se faz portador na área moral, portanto, na dos sentimentos profundos das emoções. Então eu entendi isso como um caminho que vamos passando. Fiquei imaginando lá no início, quando éramos ainda mais
primitivos, né? E aí depois, como estamos vivendo essa era das emoções, da sensibilidade, quando vamos evoluindo, conforme vamos nos tornando mais conscientes, isso vai se mostrando para nós também de uma forma diferente, né? E aí ela vai dizendo assim, que emergindo dos automatismos, né, da inconsciência, adquire mais amplas percepções e lucidez, que é essa consciência, despertando para as aspirações elevadas da altivez emocional e da abnegação pelo serviço do bem, com natural renúncia ao egoísmo em favor do próximo, individual, como do grupo social no qual se movimenta. Então, aqui a gente percebe que agora ela nos dá um caminho do nosso desenvolvimento. Saímos do automatismo, emergimos desse automatismo da inconsciência para uma maior consciência, uma maior percepção, e ela usa esse termo, despertando para as aspirações elevadas da altivez emocional. Então, nós vamos despertando, né? Ela chama de altivez emocional, né? Então, aumenta a vibração, aumenta o pensamento, já é diferente, já gera uma emoção diferente, um sentimento diferente. E da abnegação pelo serviço do bem, com natural renúncia ao egoísmo. Olha só, o caminho de trabalho nosso de elevação. Natural renúncia ao egoísmo. Hoje eu sinto o quanto que eu preciso, às vezes, pensar, eu preciso tomar decisões para sair do egoísmo, para não ficar só naquilo que seria bom para mim. Tem coisas que eu faço já naturalmente, mas tem momentos que vem de encontro ou que a vida me pede que eu faça uma renúncia que não é muito fácil, não. E aí, nessa hora, eu preciso tomar pé do meu adulto, do meu aprendizado, o que eu estou fazendo aqui, para fazer escolhas. A princípio, às vezes, me sinto um pouco irritada, aí depois respiro, tomo consciência, às vezes até uma oração, e aí depois flui, e depois fica tão bom que fiz, que bom que optei pelo certo na hora certa, né? Então ela fala que é esse caminho natural, que nós vamos chegar, ó, com natural renúncia ao egoísmo em favor do próximo, individual, como do grupo social no qual se movimenta. Então, aqui cabe para a gente já um exame, um autoexame, né? Um autoexame. Se eu opto por seguir o que a vida está me pedindo, naturalmente, fazendo o que é para ser feito, certamente eu vou sentir a consequência disso. Eu vou observar a consequência da minha vida. Mas se eu optar ainda, em vez de renunciar, né, ao egoísmo, eu ficar no egoísmo, nessa. Pronto. Então, eu posso sentir depois a consequência negativa disso na minha vida. São as escolhas, né? Do plantio e colheita, plantio e colheita o tempo todo, todos os dias, em todos os momentos, tanto no macro quanto no micro, né? Se eu tenho numa vida inteira. Oi? Não, Diga, depois que você terminar essa frase, eu tenho dúvida aqui. Se a minha vida inteira, eu tenho uma encarnação inteira, que é um macro para eu avaliar, mas todos os dias no exame do sofrimento, eu preciso verificar se eu sofro bem aqui. Tem coisas que eu fiz aqui, nem é consequência de tão longe. Foi uma escolha que eu fiz aqui e que gera esse sofrimento aqui. Diga. Eu estou com dúvida, assim, no início eu entendi, e eu quero saber como é que está o meu entendimento, né? Que quanto mais o espírito evolui, nós, seres humanos, evoluímos, o sofrimento, ele
A gente tem uma capacidade de compreensão maior, então, assim, não é tão dolorido. Entendi certo isso? Ele dói, mas a nossa forma de lidar com essa dor é diferente. Tá, Nós nos tornamos mais resilientes, mais resistentes. tá, ok. E aí tem uma outra parte que você falou, sobre a insensibilidade física e moral. Ou se eu entendi, ou eu que coloquei, física e moral, na faixa mais primitiva, né? Então, essa insensibilidade sabe o que que eu lembrei? Do caso Ah, da psicopatia, né? Então, seria essa insensibilidade moral, não, principalmente da ela está psicopatia falando mais moral, né? do nosso desenvolvimento desde o princípio. Ela não está falando do agora ainda, ela vai falar depois, né? Mas aqui ela está dando um panorama da nossa evolução, do nosso processo. Então, E aí, exatamente, é isso que eu não entendi. Então, assim, no início do processo da faixa primitiva, como é que é o sentimento do sofrimento? Isso que eu não entendi. ah, então, vamos pela lógica, vamos lembrar lá no tempo das cavernas, como era tudo lá, tudo era assim, era desse jeito. Então, tudo era sentido sem a condição que nós temos hoje. Nós somos afinando os nossas emoções, os nossos sentimentos. Hoje se a gente estiver dentro para morar numa caverna, nós vamos sentir muito diferente de quando a gente morava lá na caverna, né? Hoje a gente sente como um sofrimento a nossa emoção, então nós fomos sensibilizados para essa vida, e aí que entra plantio e colheita, lei de causa e efeito e tudo mais, tá? Mas vamos seguir um pouquinho que vai ficando cada vez mais claro. É porque ela está dando um panorama geral. Tá bem? Então, assim, ela vai dizendo que, emergindo do automatismos da inconsciência, porque quanto mais primitivo, mais inconsciente de nós mesmos, certo? Certo, a Aí, Olga levantou a mão também. oi, oi, Olga. Então, eu entendi assim, que enquanto a gente estava na caverna, as nossas necessidades e prioridades, elas eram básicas e primitivas. É alimentação, segurança e manutenção da prole. Então, o nosso sentir, o sofrimento, ele é vinculado diretamente às nossas necessidades. À medida em que a Isso, gente aprimora as necessidades, o sofrimento ele se torna mais sutil. O sofrimento também se sensibiliza, ele fica mais sutil. Por ó, exemplo, Olga, lê ali o segundo parágrafo da lição, se você está com a lição, onde ela vai falar dos desgastes biológicos decorrentes da entropia, naturais do processo da vida, desse processo, né, nosso interno com o externo, naturais do processo da vida, que exigem a concepção da energia, não o atormentam. Quando mais primitivo, menos a gente se sente atormentado pelo desgaste biológico natural, pelas questões todas. Então, ó, quando ocorre nas faixas primárias, que são as sensações, passando a afligi-lo, apesar da grande resignação de que se faz portador na área moral, portanto, na dos sentimentos profundos das emoções. Foi um caminho que nós sim, fizemos. Agora, isso eu sinto, agora eu já tenho um outro. Inclusive, os meus cérebros evoluíram, né? O que eu não tinha antes, agora eu tenho. Então eu fui adquirindo camadas que foram me dando outra condição. Ela não está entrando nisso porque tivemos lições sobre essas questões, né? Então aqui ela está fazendo só uma introdução do nosso trabalho. Desculpa, Olga, mais alguma coisa? Porque eu entendi que esse segundo parágrafo ele vai aonde a gente precisa.
Tá ótimo. Tá. Então, emergindo do automatismo, aí ela conclui aqui, olha, ela aumenta, amplia a nossa percepção. Emergindo dos automatismos da inconsciência, adquire mais amplas percepções e lucidez, que tem a ver com a consciência, despertando para as aspirações elevadas da altivez emocional e da abnegação pelo serviço do bem, com natural renúncia ao egoísmo em favor do próximo, que é o individual, como do grupo social no qual se movimenta. Então, o que a Joana fez aqui conosco? Ela fez uma introdução de todo o nosso processo evolutivo, contando para a gente, nos situando, para nos chamar agora para a explicação do exame aí do sofrimento, tá? Então, mantendo a sua individualidade intacta, percebe a necessidade de integrar-se harmonicamente na universidade, aliás, na unidade universal, pelo que trabalha com afã, descobrindo que os seus acertos e equívocos produzem ressonância na consciência cósmica, da qual procede para cuja harmonia arruma de retorno. Eu me lembrei aqui, nesse que ela vai nos convidando para a gente perceber o lugar onde nós chegaremos, né? Me lembrei dessas crianças que estão nascendo, explicando já para a gente o processo evolutivo, não é? Então é aqui, ó, olha aqui, ó, a criança que está nascendo, ela percebe a necessidade de integrar-se harmonicamente na unidade universal, pelo que trabalha com afã, com afinco. A criança ainda não está trabalhando, mas ela já está contando algo para a gente. Essas crianças que estão aí na internet com um saber, a criança com 3, 4, 5 anos sabe que a gente não, né, fica só imaginando nas reencarnações que já tiveram, né? Então, ela já vem preparada, provavelmente, para esse novo, porque isso aqui ele está falando de um povo, de pessoas já redimidas, de pessoas já com outro nível de consciência. É aonde vamos caminhando. Mantendo, aí ela falou da unidade universal, né? E mais abaixo, ela vai dizer o seguinte, que a consciência lúcida equipa a pessoa de instrumentos que o auxiliam na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em face à compreensão dos objetivos espirituais da sua existência, por enquanto, nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Aí ela vai puxar para o sofrimento. Então, ela vai dizer que o sofrimento tem raízes em acontecimentos infelizes anteriores, cuja intensidade se vincula à gravidade daqueles. Então, é peculiar a Joana de Ângeles, e por isso que o estudo, uma das causas, né, que o estudo dela é mais elaborado e a gente precisa pensar mais, é porque a forma como ela traz os conhecimentos, ela traz uma introdução e depois ela puxa lá para como é isso e depois ela volta de novo para esse outro começo. Então ela vai costurando com a gente, né? Então, o sofrimento tem raízes em acontecimentos infelizes anteriores, cuja intensidade se vincula à gravidade daqueles. Então, quanto mais gravidade, maior a intensidade, né? Quanto maior o sofrimento causado lá, mais eu preciso organizar isso aqui e, dependendo de como minha condição, o sofrimento que eu vou passar. Né? E não é, vamos lembrar que ela vai falar disso, não é um castigo, é só uma consequência, sempre uma consequência, tanto do bem que fazemos quanto do mal que fazemos. Por isso é inevitável, né? Gerada a causa, estão disparados os efeitos que alcançarão o infrator. Uma vez que a gente faça algo, uma vez lançada a seta, a lança, não tenho mais controle. Agora eu vou sofrer as consequências disso, né? Convidando então o infrator à reparação
que ocorre quando são detidos os fatores da perturbação. Os acontecimentos decorrentes das ações degeneradoras também compreendem os sentimentos acrisolados, presos, né? As emoções cultivadas, os pensamentos habituais, que se expressam em forma de impulsos contínuos definidores da personalidade. Então, vamos resumir isso aqui, vamos clarear para nós isso. Bom, nós já sabemos que a nossa vida é um contínuo. Então, passo por encarnações, 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 e pensando que hoje estamos na nossa melhor versão, então vamos imaginar bem ali atrás como é que nós estávamos, a nossa condição, o quanto de bem fizemos e o quanto de mal fizemos, como que Melhor estava não, na né, balança. Murilo? Melhor não imaginar. Mas é bom a gente nos colocar nesse lugar que nos dá humildade. É bom a gente saber que nós estamos na nossa melhor versão hoje, para saber que bem ali, quando a gente aponta, a gente quer julgar, a gente lembra, aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E que não estamos, ninguém está sem pecado, ninguém está limpo, ninguém ainda. Nós estamos nos arrastando para um lugar mais limpo, mais arejado, mais perfumado, né? Então, bem ali estávamos ainda. Como estava a nossa balança? Como nós chegamos aqui nessa encarnação? Como está a nossa balança aqui nessa encarnação? O quanto de questões de mal feito eu tenho num lado da balança que agora eu preciso equilibrar? E como que eu equilibro isso? Nós já sabemos que o amor, ele tem um trabalho grandioso. Eu não preciso ficar passivo de sofrimento, ficar ali esperando que as pedradas venham, que as coisas. Eu posso agir, eu posso fazer isso. E a Joana vai nos trazer, né, esse convite, essa fala. Então, deixa eu ver onde que eu estava. Das ações generadoras, da personalidade. Então, ela diz ali, bem no finalzinho, que essas questões presas em nós, então as emoções cultivadas, os pensamentos habituais que se expressam em forma de impulsos contínuos definidores da personalidade. Nós estamos tratando do exame do sofrimento. Então, aqui nós já precisamos nos ater à prática, que é observar o nosso pensamento a cada momento da vida, a cada momento do dia, tanto no macro, no maior, quanto no dia. O exame a cada dia, quando eu me deito, fazer um autoexame, como nos convida o Santo Agostinho, né? Então, examinar o meu dia, quando, eu não sei vocês, eu toco a sinetinha, quando eu falo algo, ou quando eu ajo, quando eu vou fazer algo, a sineta toca, a coisa vem, pode mudar de direção, pode desfalar, quantas vezes, agora menos, já está mais consciente, mas não muito longe. Outro dia eu ainda fiz isso. Eu falei assim, não vou falar. E a pessoa insistiu, fala. Aí eu disse, não, porque o que eu iria dizer não contribui. Então eu escolho não falar. Eu sinto muito se eu te deixei curioso, né? Mas eu escolho não falar. E a pessoa respeitou. Porque ali na hora eu vi que aquilo não era contribuição, as três peneiras de Sócrates, né? É verdade, é útil e é necessário? Para que eu vou falar isso, né? Isso é verdade, mas e daí? Vai ajudar alguém? Vai contribuir? Né? Bom, voltando aqui ao nosso texto. A vida mental e emocional é a desencadeadora dos fenômenos ativos consubstanciados nessas ocorrências. É importante preservar-se a fonte gerando experiências salutares, porquanto o corpo físico, tornando-se automático às influências, executa as pressões originais de que se faz. Peraí, que faltou uma palavra aqui para mim. Que se faz objeto. Então, aqui nós estamos falando da psicossomática. Nós estamos falando das doenças, das depressões da vida, das questões todas. O que não é de lá
é de cá mesmo. E então eu trago tanto questões de outros tempos para eu organizar, né, que pode sim gerar sofrimento, como eu faço escolhas bem aqui e que também vão gerar dificuldades na minha vida. Assim como, em vez de escolher bons pensamentos pela manhã, dependendo do que acontece, me organizar, me equalizar, me autorregular, eu me deixo levar pela situação e gero maus pensamentos, gero emoções distorcidas e aí preciso me ordenar. É. Ontem, se alguém viu o meu post, de manhã eu ponho umas reflexões que surgem, eu fui pondo o que que aconteceu. Bem aqui, então eu tenho essa dobradinha com a minha irmã, ela vem um dia e no outro dia eu que tomo conta, né? Então nós vamos trocando. E assim, dependendo de como foi o dia, amanhã, a gente fica um pouco mais leve ou um pouco mais. Gera um desconforto, uma irritação, né? Precisamos estar muito atentos, porque estou lidando com família, com pai e mãe, com um lugar que é muito sensível. É a nossa fonte primeira, é onde a vida está me chamando aqui para correção em loco das questões que precisam ser corrigidas, tanto de outros tempos, é perceptível, quanto da questão que eu preciso agora, da gentileza, da generosidade, da humildade, que é maior lugar, é laboratório do que a família primeira de origem, é laboratório para cada fala, né? E aí eu observei que eu estava sensível. Falei, opa, peraí. Então, por quê? Autoexame, porque em contato. Em outros tempos eu ia ficar uma semana até daquele dia até adoecer. Então, hoje em dia já é tudo mais rápido. Acontece, opa, Dilma, peraí. Aí eu ainda brinquei, eu fiz o vídeo, falei, mostrei. Aí fui para a neta, né? Porque assim precisava vê-la e brincando, ativando a minha criança interna, a criança natural, a alegria, rolando no chão, brincando com o cachorrinho, com ela. Não deu uma hora, nem meia. Eu acho que eu cheguei em meia hora quando eu me observei, estava o corpo totalmente diferente. Então, se a gente não cuida imediatamente, isso vai acarretando um estresse até o adoecimento, né? Então, a vida mental e emocional é a desencadeadora dos fenômenos ativos que estão acontecendo aqui agora. Está na minha vida, consubstanciados nessas ocorrências. É importante preservar-se a fonte, gerando experiências salutares. Quem é a fonte? É a Dilma, né? A fonte da Dilma que está aqui nessa equação aqui, nessa vida, é outra, né? É o espírito. Preservar isso e aí ela diz, por quanto o corpo físico, não, é importante preservar a fonte, gerando experiências salutares, porquanto o corpo físico, tornando-se automático às influências, ele vai, né? Ele está automático as influências, a influência de tudo isso, da vida mental e emocional que ela está nos contando. Executa as pressões originais de que se faz objeto. Então, o tempo todo nós estamos agindo na nossa psique, na neuroplasticidade do nosso cérebro que vai agir no nosso corpo, na bioquímica do nosso corpo, gerando aí as dores, as dificuldades e tudo mais. Então, o corpo é veículo dúctil, né? Ele é sensível ao pensamento, sujeito aos sentimentos e vítima das emoções negativas, né? De acordo com a qualidade deles, passa a ter a sua organização condicionada e o sofrimento é sempre a consequência das expressões errôneas. Os sentimentos, as emoções e os pensamentos, emoções e os pensamentos constituem a psique do ser,
onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. Quando nós formos Deus em ação o tempo todo, Deus em nós o tempo todo, nós e ele seremos um só, pensaremos, o pensamento é Deus em ação, a ação é Deus em ação, o pensamento é Deus, mas por enquanto estamos na nossa humanidade ainda, né? Nas nossas imperfeições, dificuldades. Então, a atenção precisa ser muito maior nesse tempo, depois nós vamos naturalizando esse processo, mas ainda não estamos nesse momento, né? A cada momento se está construindo, corrigindo. Olha só, a cada momento se está construindo, corrigindo ou destruindo o corpo de acordo com a direção aplicada à psique. Não raro, os efeitos se fazem demorados, porém, nunca deixam de produzir-se. Então, muitas doenças, elas estão ainda num nível que a gente pode dizer aqui, né? Fora ainda do corpo físico, mas já já vai chegar no corpo físico. Então, nós somos passíveis de transformar. Inclusive, eu tenho um exemplo, eu acho que ela vai falar aqui mais para frente um pouquinho. Vai. Eu tenho um exemplo na família de uma doença autoimune degenerativa que estagnou. E o médico falou, não concluiu, porque já era para estar numa condição, se fosse aquela doença, já estaria inclusive de cadeira de roda, e a pessoa está andando, está ativa, está fazendo tudo, continua a vida. E aí, a conclusão que eles chegaram, que não sabem por quê, mas estagnou, parou a doença autoimune, que na medicina não tem cura. Ela segue um caminho natural até a pessoa ir parando de funcionar os órgãos internos e tudo mais, e acabou. E então eu vi isso acontecendo, acompanhei isso com a transformação da própria pessoa no trabalho, na vida e no bem. Magnífico. Um outro também na família que não viveria na medicina nem um ano, porque teve câncer de pâncreas, durou 9, com a mudança que fez radical da vida, foi a coisa mais bonita. Deu tempo de mudar, de transformar, de virar outro ser, muito diferente do que era. Então, sim, nós podemos fazer toda a transformação desde que tenhamos consciência, dia após dia. Manifestam-se, portanto, os efeitos como enfermidades kármicas, coletivas ou individuais que periodicamente o assaltam, exigindo o refazimento do equilíbrio e restauração da harmonia. Essa tarefa deverá começar na sublimação dos sentimentos. Então, onde que a gente começa? A Joana está falando que a gente vai começar sublimando os sentimentos. Então, se eu tenho raiva, eu preciso trabalhando essa raiva, sublimando isso, colocando essa energia a serviço, a favor da vida e não contra. Se eu tenho mágoa, eu preciso limpar esses campos, trabalhar por isso, transformar isso em bem, em amor, em um fazer positivo, né? Eu fui para cima e me perdi, só um pouquinho. Vou começar aqui. Da mesma forma. Tá, achei. Então, deixa eu só ajeitar aqui para não me perder mais. Vocês merecem o meu melhor. Essa tarefa deverá começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções, na evolução moral dos pensamentos, até tornar-se um condicionamento correto que exteriorize ações equilibradas em consonância com a ética do bem, do dever e do progresso. Eu me lembrei aqui que tem uma música, que eu não vou me lembrar dela, mas que diz assim, mais ou menos assim, o que você faz quando ninguém está te vendo? Né? O que nós fazemos se ninguém está nos vendo? Né? No momento que ninguém nos vê, o que eu faço? Ninguém, não é passível de ser visto. Como eu faço, como eu penso, como eu lido com as coisas. Então eu preciso, a cada momento, estando na minha presença,
ter esse respeito máximo, não é na presença do outro, né? É na minha presença eu poder fazer o melhor possível na minha condição já da minha consciência desperta e tudo mais. Então, eu preciso começar com essa tarefa de sublimação dos sentimentos, fazer todo esse caminho para chegar nesse progresso, né? Então, ela fala que é todo um caminho, um condicionamento correto, exteriorize ações equilibradas em consonância com a ética do bem, do dever e do progresso. Ética do bem, do dever e do progresso. Me lembrei dos 8 caminhos retos, óctuplo do budismo, né? O falar reto, o pensar reto, o agir reto, né? Da mesma forma que um impulso destrutivo e perturbador procede de dentro do ser para fora, o de natureza edificante e restauradora vem da mesma nascente, então, orientada corretamente. Então, aí é que entra o nosso autotrabalho. Todos os momentos, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, né? A gente vai num crescendo. O esforço de transformação da natureza inferior para melhor, emoções enobrecidas, alonga-se em um trabalho paciente, modelador de novo ser, que enfrentará os seus karmas consciente de si, responsavelmente, sem as reações destrutivas, mas com as ações renovadoras. Então, é uma condição para chegarmos e podermos assumir, bom, se eu estou passando por isso, é porque se faz necessário. Então, vamos verificar aqui tudo o que eu posso fazer o meu melhor para sanar isso, para organizar isso, para seguir adiante, para transformar isso, em vez de adoecer, deprimir, em vez de ficar me sentindo infeliz, me sentindo desprezado, desvalorizado, ou que não estou sendo cuidada, né? Ou que isso tudo é muito. Porque comigo, e a pergunta boa é: por que não comigo, né? Se acontece com todo mundo, por que não pode acontecer comigo? Né? Porque ainda não sabe identificar ou não quer, a Joana que falou, entre parênteses, o seu estágio de evolução para bem compreender as necessidades e saber canalizar as energias, o indivíduo demora-se infrutíferamente nas faixas primárias do sofrimento quando lhe cumpre ascender, empreendendo o esforço libertário que o leva à saúde integral, à felicidade. Bom, então aqui nós vamos lembrar um pouquinho o seguinte, que tem até um termo aí conhecido que a gente fala assim, que Deus não dá frio maior que o cobertor, né? Então, todo o sofrimento que a gente vem e precisa atravessar, toda a dificuldade, nós fomos de alguma forma preparados para ele. Então, nós temos recursos internos para atravessar, ou como sempre tem pessoas que nos ajudam, basta olharmos, sairmos do orgulho. O que muitas vezes nos cria impedimentos é o orgulho. Então, se as questões estão acontecendo na minha vida, eu tenho condição. Porque se não tiver condição, então não é amor infinito, não não teria essas condições que a gente fala que Deus tem, que a gente nem tem condição de dizer quem é Deus direito, né? A espiritualidade que nos diz que é causa primeira, né, de todas as coisas, mas é, a, se a gente fala em amor, amor incondicional, como é que vai dar uma dor, mas não vai dar a condição para atravessar isso? Que pai é esse? Que pai e mãe é esse? Né? Que ser, que algo maior é esse? Que criador é esse que vai nos dar uma condição ali e não vai dar a condição interna ou para a gente atravessar aquilo? Aí eu escuto às vezes assim, como Deus é bom quando a pessoa consegue atravessar algo, ou consegue se livrar de algo, né? Ah, tá, mas então se tivesse perecido ou morrido, então Deus não é bom. Às vezes o que a gente sabe é que estamos todos nos curando.
Não tem como retroceder, estamos nos curando, ainda que às vezes nosso livre-arbítrio faz com que a gente se enrosque um pouco. Ainda assim, quanto maior o enrosco, maior é o empurrão da vida para a gente sair desse enrosco que a gente se coloca. Não é assim? A gente atrasa um pouco, ela não vem e não dá um empurrão, um solavanco para a gente sair daquele lugar, é o que eu diga, né? Eu sinto na pele isso, não sei vocês, é uma maravilha, para ver. Se não vem ali, não dá aquele empurrão assim que a gente fala, nossa, né? Opa, peraí, deixa eu aprumar aqui, porque, né, o convite veio. Então, a condição para atravessarmos as nossas dificuldades nós temos. Nós precisamos buscar esses recursos, porque ela diz que a fonte, porque ainda não sabe identificar ou não quer o seu estágio de evolução para bem compreender as necessidades e saber canalizar as energias, ó. Compreender as necessidades e canalizar as energias. O indivíduo demora infrutíferamente nas faixas primárias do sofrimento. Quando lhe cumpre, quando na verdade deveria ascender, ir para frente, caminhar, empreendendo o esforço libertário que o leva à saúde integral, à felicidade. Me lembrei aqui do bater e abrir-vos-á, né? Pedir e obtereis, e para que a gente faça isso, o que a gente precisa? Humildade. Senão a gente nem pedir ajuda pede. A gente nem conta que está passando pelas dificuldades. E até é difícil receber ajuda. É? Ou admitir que sim, aquilo que está acontecendo comigo tem a ver comigo, tem a ver com minhas escolhas, bem ali. E se não é bem aqui, é algo que eu venho trazendo para equilibrar bem dali de trás. Então, eu fiz um resumão aqui para gente, eu e o chat. Aí ele me deu, eu dei uma ordenada, uma diminuída, e aí depois eu vou abrir para nós, para a gente comentar, porque vai dar tempo. Tudo bem? Fiz um resumo para Tudo bem. a gente manter aqui bem fresquinho toda a lição. Então, a Joana falou do sofrimento e do nível de consciência, certo? Então, quanto maior o nível de consciência, melhor a gente lida com as questões que a gente precisa lidar, que a vida nos traz, que a vida nos pede para equalizar, para organizar, para regular, né? Então, o sofrimento, ele está diretamente ligado a esse grau de consciência espiritual. Quanto mais consciente nós somos, mais nós percebemos as causas internas da dor. Mas eu me pergunto, né, o que é que eu preciso ver que eu ainda não vi? O que eu preciso aprender com isso que está batendo na minha porta? Então, cada ser, que é a frase da Joana, é cada ser sofre conforme a sua estrutura emocional e seu grau de percepção. Sofrer não é apenas passar por uma dor física ou emocional, é também um chamado interior à transformação. Então, o sofrimento também serve a esse chamado. Epa, peraí, para que eu estou passando por isso? O que eu não percebi? O que eu preciso descobrir? O que eu preciso arrumar em mim, né? Para que eu estou passando isso? E às vezes de novo, né? Às vezes vem a lição e vem de novo e vem de novo, até que eu aprenda. Então, quando os seres mais evoluídos lidam com a dor com mais dignidade e menos desespero. Lembrei do Emmanuel falando pro Chico, né? Lá naquela história do avião. Se tem que morrer, morra com dignidade, né? Lembrei da palavra, quando ele fala em dignidade, não tem como não lembrar daquela questão, né? Ai, ai. Então, o sofrimento como recurso educativo também, é? Então, o sofrimento que vem na nossa vida, apesar de ser muito desagradável quando a gente está passando por ele, não é fácil para ninguém, pode ser instrumento de crescimento e libertação. Então, eu cresço e me liberto, cresço e me liberto. Olha que beleza! Eu tenho às vezes, assim, quando eu tenho já maior intimidade no consultório com o meu cliente, eu faço uma metáfora. Eu falo assim: se você tiver uma dívida
isso no transgeracional, né? Quando eu trago a ideia do transgeracional, né? Aí eu digo assim, se eu tenho uma dívida, a pessoa é eu sempre pergunto, você eu pergunto, né? Não sei vocês, eu pergunto, qual que é a tua crença, né? Aí ela diz, eu sou evangélico, vamos usar, que vem bastante evangélicos. Eu sou evangélico, eu adoro trabalhar com evangélico, eles têm uma vontade nesse crescimento, né, nesse trabalho. Aí eu digo, bom, então tá. Se você é evangélico, então você fala de maldição de família, de transgeracionalidade, né? Então, se você está passando por isso, você está caminhando retamente, você está fazendo direito, você está no serviço e ainda assim passa por isso. Aí, o que é que então essa situação então, nós vamos pensar, bom, se não é para você aqui agora, então é transgeracional, é algo lá que você está equalizando nesse transgeracional? Então, nós podemos pensar o seguinte, na seguinte metáfora. Se alguém traz, você tem uma dívida de R$ 1 milhão, aí alguém vem e ajuda você a pagar essa dívida, te traz a condição para você pagar essa dívida. Como é que você sente em relação a essa pessoa? Aí a pessoa diz, uai, claro que é agradecida. Aí eu digo, então, as mesmas coisas, aquelas coisas que a gente não compreende na vida, mas que a gente compreende que existe uma função naquilo tudo. Você está passando por isso, algo está sendo um convite para equalizar isso, então, como é que a gente vai olhar para isso e depois seguir adiante, né? Então é uma metáfora que dá muito certo, assim, que eu deixo aqui para nós, para nossa reflexão, né? Talvez sirva. Então, um recurso educativo, voltando para esse olhar, né, dentro da doutrina do Espiritismo. O sofrimento desagradável, mas nos faz crescer e nos liberta. E força a consciência a olhar para dentro. Essa é a maior beleza. Mas só vai olhar para dentro se tiver humildade, porque senão não vai olhar. Aí a lição vai se repetir até que a gente consiga olhar aonde a gente precisa olhar, tá? Então, a dor funciona como recurso precioso para corrigir rumos e redefinir condutas, que a Joana diz. Aí, as enfermidades, as perdas, as crises emocionais podem ser mensagens do inconsciente pedindo atenção. Gente, nós temos lá na Nova Medicina Germânica, com o Dr. Hammer, né, que pesquisem lá, quem ainda não conhece, ele analisou mais de 35 mil casos de pessoas que tiveram câncer e passaram pelo trabalho dele, quando ele foi descobrindo isso, que é justamente a doença, ela vem para tentar organizar algo e chamar atenção para aquilo que precisa ser transformado. E ele nem, até onde eu sei, ele não tinha esse conhecimento espírita, mas já intuído, provavelmente, para trazer um salto dentro da medicina, né? As causas internas do sofrimento. Então, nós vimos lá, vou voltar ali no nosso resumo, olha, a gente viu que o sofrimento tem essa função e depende do nível de consciência, o sofrimento tem um recurso educativo e tem causas internas do sofrimento. A Joana de Anjos aponta que grande parte do sofrimento humano está relacionada a culpas não resolvidas, conflitos inconscientes, frustrações de desejos do ego, ressentimentos não curados. Terapia, gente. Trabalhos. Vai pesquisar. Vamos buscar o que está lá atrás, a causa daquilo que está fazendo com que isso se repita na minha vida. Eu tenho uma consciência culpada, eu tenho culpas não resolvidas, às vezes até trazidas de outros tempos, que se expressam em excesso de dificuldade em dizer não, sobrecargas que me geram, e inclusive que eu adoeço. Porque eu fico num lugar que é de muita carga, né? Conflitos inconscientes, aí entra inclusive as doenças mentais, né? As questões todas, né? Frustrações de desejos do ego. Eu queria
vencer, mas o que aconteceu? Eu fiz tudo e aí eu entro em falência. Uai, falência faz parte do meu caminho de equalização, de ordenação dessa vida. Se eu sou consciente disso, se eu me torno consciente, eu então posso olhar para isso sabendo, então tá organizado, né? Então vamos para frente. Como é que eu saio disso? Como ir para frente e dar continuidade sem cair de novo, sem precisar mais. E ressentimentos não curados. Os ressentimentos, as mágoas, isso geram doenças em nós. A psicossomática nos fala disso. Então, muitas enfermidades derivam de fatores inconscientes que aguardam solução. É preciso olhar para si com coragem e lucidez. Coragem e lucidez para isso, nós temos a base, a humildade, não tem jeito. A dor pode ser a manifestação física ou emocional de um conflito espiritual mal resolvido, tá? Então, às vezes vale sim fazer todo um processo de organização, né, enquanto da minha parte espiritual, porque eu posso estar presa ali em conflitos que têm a ver com essas questões espirituais também. A importância do autoconhecimento nesse processo. Então, aqui nós, dentro desse resumo, nós vamos falar um pouco com a Joana sobre a saída disso. Para transformar o sofrimento é essencial praticar o autoexame, não é? Como a gente citou lá, lembramos do Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, eles dão uma explicação grande, que ele fazia esse processo de autoobservação todos os dias antes de dormir, né? De se ele ofendeu alguém, se ele magoou alguém, se ele deixou de fazer algo, ele fazia um checklist, né? E quem deseja realmente superar a dor deve empreender viagem para dentro de si. Essa é uma fala da Joana. Isso exige silêncio interior, meditação, terapia, oração, ou qualquer prática que favoreça a escuta da alma, tá? Um silêncio, né? O autoconhecimento ilumina as sombras internas e transforma sofrimento em sabedoria. O autoconhecimento ilumina as sombras internas e transforma sofrimento em sabedoria. Um outro ponto é que também há uma ação transformadora. Então, sofrer passivamente apenas prolonga o desequilíbrio. Não é disso que se trata. Nós precisamos ter ação positiva em cima disso. Então, não basta suportar a dor, é necessário convertê-la em estímulo para o crescimento, é a frase da Joana. A ação aqui não significa se mover no mundo externo, não é isso. Mas agir sobre si mesmo. Nós precisamos agir em nós, fazermos esse autoexame, esse autotrabalho, a fazer a transformação. Então, nós já sabemos que primeiro a gente reconhece o que está equivocado em nós, a gente reconhece, a gente se responsabiliza para então a gente transformar a cada pedacinho. Toda vez que eu caio, que eu volto a fazer de novo, eu reconheço, eu trago, me responsabilizo e se for necessário, eu ordeno isso. Então, às vezes eu preciso até reparar, até aquilo ir tomando forma, um novo formato em mim. Busca ajuda espiritual e psicológica, perdoar, mudar hábitos, soltar o passado. Gente, o soltar o passado, há uma frase que a gente utiliza, uma frase sistêmica que eu gosto muito, e eu vejo a ação dela, o reconhecimento de tudo foi como pôde ser, da melhor forma possível que nós pudemos fazer naquele momento. Mas agora eu escolho deixar isso lá atrás, no passado, e eu escolho novas formas, um novo jeito, um jeito novo de seguir adiante, com essa responsabilidade, com esse adulto em mim. Eu afirmar isso, eu prestar atenção e eu caminhar com essa afirmação, transformando essas palavras, transformando o campo informacional dentro de mim e à minha volta. E aí a Joana nos chama
o papel do amor. Ela afirma que o amor é um antídoto poderoso para o sofrimento. Então, o amor renova o ser, liberta das amarras da culpa e ilumina os vales sombrios da alma. Da alma, não. O amor renova o ser, liberta das amarras da culpa e ilumina os vales sombrios, e eu pulei a palavra. O sentido para mim aqui é da alma, assim. O amor renova o ser, liberta das amarras da culpa e ilumina os vales sombrios que há em nós, né? Esses vales sombrios, os escondidinhos, né? Nas nossas sombras. Então, amar a si mesmo, amar ao próximo e conectar-se ao amor divino são formas de dissolver a dor interior. Então, vamos de novo? Amar a si mesmo, porque se eu não amo a mim, não tem como amar o outro. Amar ao próximo e conectar-se ao amor divino são formas de dissolver a dor interior. Então, esse é um caminho de cura dessas dores, né? O amor não elimina a dor instantaneamente, mas resgata com sentido e propósito. Então, há uma frase que eu gosto bastante, que eu venho meditando sobre ela, que é: no amor, há cura. No amor, há com H, né? Há cura. No amor, há cura. Foi uma frase, eu até coloquei num grupo que, agora que eu estou me lembrando, tem muitos anos, acho que foi logo que eu fui para Campo Grande, ou logo que eu terminei a faculdade. Tem muito tempo, acho que em 2005, 2007, 2009. Foi um tempo que eu mexi com a internet, fiz uns trabalhos, e essa frase, que agora chegou assim aqui conosco, que no amor há cura. Lembrando da Joana de Anjos, do papel do amor, né? Sem amor, a gente não ajuda ninguém a curar-se, né? Não tem como ajudar. É através do amor. Então, o amor não elimina a dor instantânea, mas resgata com sentido e propósito. E, por último, a lei de causa e efeito com compaixão. Então, ela lembra, né? A Joana lembra que o sofrimento também se insere na lei de causa e efeito, mas não como punição, e sim como reajuste para o equilíbrio espiritual. Então, não há castigo, há consequências. Essa é uma frase da Joana. A consciência de que há um propósito superior no sofrimento traz paz e permite enfrentá-lo com mais fé e serenidade. Quando eu tive o alagamento no meu apartamento, estou lembrando aqui, eu recebi numa oração, num momento assim onde estávamos em prece, para a gente ver como é que a gente ia fazer com tudo aquilo, né? E aí, um grupo de amigos se propuseram, souberam, porque eu contei, né, na internet, mas com a intenção de que as pessoas não passassem por aquele sofrimento que eu estava passando, que era deixar a torneira da máquina aberta, porque se aquilo arrebenta, aquilo escorre, ainda mais quem mora em apartamento, né? E pode escorrer, 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 se viaja, então olhar os registros, ou aquela torneirinha lá do bidê do vaso, né, da duchinha, porque aí eu fiquei sabendo quanto que as pessoas entraram em sofrimento por questões, né, por conta disso. E eu fui falar disso, e os amigos ouviram e propuseram um trabalho para gerar renda, para pagar uma parte, pelo menos, daquilo que ficou. E aí eu me deu uma emoção aquilo tão grande, a gente foi em oração, a gente foi agradecer, né, no grupo aquilo que eu tinha recebido, aquele trabalho, aquela proposição. 15 pessoas entraram em contato e vieram para a gente fazer um grande trabalho de 2 dias, foi muito bonito. E aí, a mensagem que ficou ali para nós, intuitivamente, é que se a gente passa tudo que a gente passa, há uma necessidade, um merecimento, entre aspas, naquilo que machuca, mas naquilo também que a gente recebe como dádiva, que, por exemplo, a ajuda desses amigos, também é merecimento.
né? Então, para a gente trazer, eu acho que a mensagem final é: o sofrimento é inevitável no processo evolutivo, mas pode ser resgatado como ponte para o autoconhecimento e libertação interior, né? Então, quando a gente passa pelas as dores na nossa vida, quando a gente está atravessando aquilo que parece que a gente olha assim, não vê saída, e é um momento oportuno, eu acredito, para a gente refletir sobre isso, né? Tem muito sofrimento nesse momento que a gente está sabendo, é um momento onde tudo está vindo à tona, que a gente possa ficar na certeza de que, se esse sofrimento está sendo inevitável no processo da minha vida, por mais que eu tenha feito as coisas, caminhei, mas ainda assim estou passando por aquilo, então ele tem uma função e tem a ver com processo evolutivo, com resgate de algo, de busca do autoconhecimento que eu preciso fazer, e para que então eu faça essa libertação interior, né? Então era isso a mensagem de hoje. Gratidão imensa, e passo para vocês aí a palavra. Muito bom, Dilma. Eu peguei o meu sofrimento, eu tenho um sofrimentozinho, né? Eu tenho uma coisa que eu preciso trabalhar, né? Eu peguei ele e fui fazendo as perguntas dentro do que você trouxe aí, que a Joana traz, né? E para que eu possa examinar esse sofrimento, assim, né? Eu fiz uma série de anotações do meu sofrimento aqui agora, que depois eu vou ter que mastigar, vou ter que examinar muito isso, porque é Bacana. muito legal, assim, a forma como ela traz. É isso mesmo. Se tem alguma coisa que está incomodando, é a ponte, o convite para transformar. Você tem alguma coisa para transformar ali. Qual é a lição? Você tem que transformar alguma coisa dentro de você em relação àquilo. Não é nada mais que isso, né? É que a É, gente fica insistindo, achando que a solução vai ser algo de fora, né, da situação ou de outra pessoa. Não, a tarefa é nossa mesmo, é nesse autoavaliação, nesse autoconhecimento, né? O que é que eu preciso transformar em mim para que este fato não me cause sofrimento, né? Essa é a tarefa, né? Que aquela situação está ali, está posta, não tem, né? Então, assim, como não sofrer com isso, né? Então, aonde é o que eu preciso me reeducar, né? Nessa situação. Tá só anotado para eu estudar em mim, né? Para minha terapia. perfeito. Mas é um caminho maravilhoso, né? O que ela traz, a forma, né, de você examinar esse sofrimento. Então, Maria, é, pegando o finalzinho da sua fala, né? Você falou assim, o que que eu tenho que mudar em mim para que não me cause sofrimento, né? Mas eu entendi que é através, sempre vamos estar em sofrimento, porque esse trabalho de burilar, a partir do momento que a gente vai ampliando a consciência, nós vamos sentindo o quão a gente ainda está no primitivismo. E Uhum. isso faz a gente sofrer, né? Então, o sofrimento, ele faz parte, pelo que ela fala aí, eu acho que o sofrimento aí, ele faz parte desse trabalho de evolução. É o que a gente precisa, é mesmo aquilo que ela fala, né? Ressignificar, deixar mais leve, né? Olhar com os olhos esse sofrimento, Uhum. né? Talvez não deixar de sofrer, né? Porque nós não vamos deixar de sofrer, mas a gente vai deixar, fazer com que essa deixar uma leveza nesse sofrimento, a Uhum. gente entender ele pela a É. função dele, né? Para Uhum. nós, para nossa evolução, e aí entender que ele é nosso aliado, né? Que ela fala isso, né? Que o sofrimento é o nosso aliado, que o sofrimento ele vai nos auxiliar nesse processo aí. É.
Porque a Acho que gente tem talvez a muito palavra, familiar ô, ainda, né? Cláudia, eu acho que a gente talvez, estou pensando nisso agora, talvez a palavra seja dificuldade e sofrimento, que é diferente. Então você vai continuar com a dificuldade, você vai continuar com aquele processo que não necessariamente vai sair, mas a partir do momento que eu tenho consciência, que eu consigo dar outro significado, né, para essa dificuldade, aí esse sofrimento diminui, né? Ou até desaparece, né? Lembrando que nós nos tornamos mais resistentes, resilientes, né? Aham. E E aí aquela mesma coisa, a aquela mesma mesma questão ali dificuldade já não causa não causa tanto dor, é uma desconforto. dificuldade que não vai causar dor, né? E aí a pergunta é exatamente essa: por que que a gente tem algumas dificuldades que a gente vai lá, se desafia, faz e não sofre com aquilo? E em outras dificuldades a gente sofre, né? É porque aí tem a tarefa que você precisa fazer, né? A tarefa interna, né? É porque a gente está enroscado ali, né? Está ali enroscado. E aí, enquanto a gente estiver enroscado, a gente vai sofrer. Porque a hora que a gente desenroscar, a gente para de sofrer, né? E eu acho interessante, eu lembrei agora, a gente estava falando disso, e eu lembrei agora, acho que foi a Ana Teresa Camasmi, que ela fala que todo sofrimento, ele está vinculado a uma aflição. E a aflição, a gente pode procurar que ela está vinculada a uma das leis morais. Perfeito. É. E a gente, de alguma maneira, infringe e sofre. Infringe e sofre, né? Mas como diz a Joana aqui nesse parágrafo, assim, que parece um vaticínio, né? Porque ainda não sabe identificar ou não quer o seu estágio de evolução, paralelamente Exatamente. às necessidades de saber canalizar as energias, o indivíduo demora-se infrutíferamente nas faixas primárias do sofrimento, quando lhe cumpre ascender, empreendendo o esforço libertário que o leva à saúde integral e à felicidade. E aí eu me lembrei daquela frase do Jung, né, que ele fala assim, quando o sofrimento, a dor, for maior do que o medo da mudança, a gente muda. Né? É do Freud. Não, a do Freud é assim, que o indivíduo aferra-se à mudança por ser uma situação de conforto, né? Mas parece É, que o Jung, ele deu eu uma tenho um quadro releitura. aqui no consultório com a fotografia, inclusive, do Freud, com essa frase, essa Ah, primeira é? frase. Aham. Que eu pensei que o Jung tinha feito uma releitura dela. É, não sei se o Jung fez, eu tenho essa frase do Freud, fotografia dele, eu tenho um quadro que fez parte da minha vida, né? Por isso que tem coisa que a gente grava e eu coloquei no quadro. É igual, Coincidência. é igual a ousadia, né? Eu tenho também eu pus no quadro, há muitos anos atrás, essa frase fez todo sentido. É um trecho, né? Eu não vou lembrar todo, mas é sobre ousadia. Quem não se arrisca, né? Vive aquela vida morna, né? Você não tem, você pode não sofrer, mas também não tem prazer, fica uma coisa morna, né? É mais ou menos isso, é bem legal. Isso também fez muito sentido para mim, eu coloquei em quadro. Está no consultório também. Acho que para mim fica hoje a lição aqui uma pergunta para mim, né? Qual é a função, né, desse estado de sofrimento aqui agora, né? Qual é a função para mim? Acho que é isso. Para quê? É,
Cristina, Murilo, Marina. Marina, alguém quer falar um pouquinho? Temos uns 15 minutos ainda, 14. Sofrimento, quem não temos, né? É, Muito pois é. bom. Às vezes a gente até quer se iludir de que não tem, né? A gente até fica tentando se iludir de que não o possui. Mas se a gente não possuísse, É, a gente minha estaria gente. morto, né? Eu acho que a lição fala disso, né? O sofrimento, ele está ali para te incomodar mesmo, para você falar assim, sai do lugar, né? Toda vez que eu vejo que tem alguma coisa acontecendo várias vezes, repetido na minha vida, eu falo, epa, o que que eu não aprendi ainda? Né? É. Vamos parar um pouquinho, vamos olhar, igual a Dilma falou, muito bem falado. Espera aí, né? O que que eu deveria ter feito, que eu não fiz? Aonde foi que está o cerne da questão? Então, eu aprendi outra frase, Dilma, que eu também aprendi, é a que você disse, por que não eu? Né? Por que não eu? Porque sempre tem que ser com os outros e a bonita aqui está sempre, né, linda de bonita. Né? Nós estamos todos no mesmo caminho de autoconhecimento, de evolução, do qual ninguém escapa, né? Também fiz várias anotações aqui. Nossa, hoje foi difícil, né? Eu, A gente se ver, a gente se analisar e falar, meu Deus, ainda tem tanta coisa para fazer. Mas vamos lá, devagar, a gente vai sair melhor do que chegou nessa. Só agradecer, Dilma, olha, foi encadeamento das ideias e do próprio texto, foi perfeito. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão, Joana! Ah, exame do sofrimento. Só o tema já nos convida, né? Murilo, cadê tu? Murilo não tem sofrimento. Murilo é um rapaz sempre feliz. Cadê ele? Tá sumido, não tô vendo você, Murilo. Ah, eu acho que ele saiu um pouquinho. Marina, Às vezes ele saiu. Boa noite. A Joana põe um monte de coisa na nossa cabeça, né? Meu Deus, pelo amor de Deus. Só tem duas opções, né, meus amigos? Ou vai, né? exatamente. Começar a olhar para nossa, Ou vai. para o nosso tamanho, né? Olhar para as nossas escolhas, olhar para as nossas atitudes, olhar para os nossos comportamentos, olhar para os nossos sentimentos, olhar para nossas ações. Meu Deus do céu, dá pano para manga. mas é isso. Dilma, obrigada, foi muito legal. Principalmente esse seu resuminho final aí, assim, aí fechou para a gente compreender bem os pontos que ela coloca, né? Dessa esse chamado à transformação, né? Esse recurso educativo, né? Que é o sofrimento, né? Essa coisa de forçar você a olhar para dentro, o autoconhecimento, né? Muito, muito bom. Muito obrigada.
Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou vamos só ficar Agradecer a examinando Dilma. nossos sofrimentos? Cláudia Agradecer ela com a experiência dela, porque ela traz tanta riqueza. E eu imaginando assim, nossa, então, uma frase, um parágrafo tão rico é, e ela explora e traz, né? E fica e dá aquela profundidade assim que a Joana coloca, né? Ela tenta colocar essa profundidade, uma forma da gente entender, mas é muito mais profundo, né? Do que ela escreve, né? E aí você conseguiu mostrar, né? Com as suas experiências, com a sua experiência, com o seu conhecimento, colocar de uma forma que a gente percebe, vê a profundidade que é. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito Nós, gratidão a todos. nós sabemos, né, gente, que quando a gente faz de verdade, a gente vem com vontade, a gente tem toda a ajuda necessária, né? E é um jeito meu de conversar mesmo. Eu me sinto inteira aqui com vocês, então eu não estou aqui fora do meu centro, né? E provavelmente por estar assim, fico mais acessível, o campo se torna mais acessível para mim também, né? Mas assim, fica fácil, que antes não era. Antes eu estudava São João, falava, meu Deus do céu, né? Aí eu sempre me lembro de uma lição da Joana, um estudo que a Edna falou assim. Eu fui estudar e vi que isso não estava fácil. Eu falei, a Dilma é que se vire. Você lembra, Edna? Não, e quem bate Ela falou, esquece, eu só ia quem apanha estudar. que lembra. Ela falou assim, aí eu falei, olha, você tem razão, porque a primeira leitura parece que eu falei, meu Deus do céu, acho que eu vou correr. Aí depois, e aí conforme eu peço ajuda mesmo, né? E eu vejo que é como se fosse ampliando, ampliando, ampliando. Então, ler a Joana é como se eu vou vendo a minha vida, assim, né? Eu vou vendo e levando para o consultório, porque ela realmente ensina. Agora, o jeito que ela traz, a gente sabe que ela dá uma complicada, né? E aí eu consigo já há um bom tempo eu consigo separar aquela ideia, porque aí ela vai e ela volta, e ela vira a gente do avesso. Então eu organizo as ideias conforme a sequência que é e não que ela traz. Aí isso me facilita, porque ela vai, traz a introdução, depois ela pega isso e mistura tudo de novo e fala de novo da dor e depois traz a solução de novo. Então eu separo aonde que a gente está indo, o que a gente precisa, faço uma sequência lógica para mim. Ah, Ela é um pouco parecida com Jung, tá? Que quem estuda Jung sabe. Claro, Jung vai, vem, ela faz. que orientou, então ela sabe como faz É. isso, né? então, na mesma fonte. Muito bom. Muito bem, Muito bem, meninos e gente. meninas. Ficamos por aqui Ok, hoje. estamos por aqui. Tudo certo? Então, vamos agradecer a presença de todos, principalmente da Dilma, que, né, trouxe toda essa compreensão em cima do texto, né? Para mim vai ficar bastante reflexão, né? Para minha vida pessoal, né? Que eu vou trabalhar com isso essa semana, né? E que a gravação fique também para todas as pessoas que possam ver depois, tal, né? Fazer essa reflexão também em cima do seu próprio sofrimento, né? Que cada um de nós temos o nosso, né? Ok? Então, boa noite e até a próxima semana. Boa